Então, isso é o que eu tô dizendo, né? Tipo, o design ele começa na definição do conceito. Então a gente vai ter um argumento, a gente vai trabalhar em cima dessa ideia, né? Como eu disse do próprio chocolate, tipo, ó, a identidade do cacau, pô, é muito mais legal do que, tipo, uma imagem de um cacau, que é só um cacau, só é isso. E aí a viabilização disso vai vir de formas diversas, como eu comentei. Pode ser colagem, pode ser puta, me ocorreu uma ideia massa aqui que se eu pegar a folha do pé de cacau e fazer uma trança, vai queimar, vai ter uma abordagem bem rústica, e aí depois eu meto isso no papel, vai criar um pattern bacana. Experimenta, cara. A ideia é essa. Se a ideia, se essa questão do experimentalismo, ele vai funcionar para transmitir uma ideia, que eu falei, pô, vai ter uma ideia rústica, vai ter uma ideia de colheita ali, que é tipo a mão na massa ali no meio da selva e tal. Se tá sendo transmitida essa ideia, mal nenhum, né? A questão é, esse é o conceito que vai converter o público, né? Que vai chamar a atenção do público, o cara vai parar pra olhar aquilo? Beleza, ok, tá ótimo. Então a exploração vai ser em cima disso. O ponto é que a gente tem que ter sempre uma ideia para trabalhar, não é um produto. Assim como a própria hierarquização da leitura, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente trabalha muito. Eu até coloquei de uma forma bem simples aqui. Mas, tipo, a leitura aqui, onde tem mais peso e é maior, ela atrai a gente antes daqui, que tem um pouco menos de peso, mas tem mais peso do que aqui. E mesmo que aqui ocupe um espaço menor do que a última linha, né? A gente acaba entrando nessa linha de leitura. A leitura aqui nos atrai antes daqui e depois chegamos nesse ponto, né? Que é mais ou menos o Fusca. Li a palavra Fusca, vi o Fusca, depois eu li encontro de Fuscas. Então, isso é hierarquização. Isso é a gente guiar o nosso público por onde a gente quer, para que ele leia a mensagem e ele entenda o que está sendo dito da forma como a gente estabelece como mais eficiente, né? Então eu até brinco, assim, não, isso já disse em alguns cursos e tal, que a gente como designer, a gente é Deus, né? A gente decide tudo desde que a gente saiba o que a gente está fazendo. E o ponto mais importante de todos é que pensem sempre que nós vendemos tempo. A gente não pode ficar desperdiçando ele à toa, né? E o que eu vejo hoje em dia, assim, muito repetidamente no mercado, né? Mas o grande ponto é que a gente como designer, né, seja no meu caso, igual agora eu abri um estúdio, ou seja no meu caso antigamente que eu era freelancer, ou seja no caso que qualquer que seja os casos, a gente vai trabalhar o nosso tempo. Isso quer dizer que a gente tem que fazer nosso trabalho rápido? Não, isso quer dizer que a gente tem que otimizar o nosso tempo. Quando a gente sabe como guiar a leitura do cliente, quais cores usar, por que o público vai reagir melhor a uma imagem preto e branco do que uma colorida, por exemplo? Por que o público vai reagir melhor a algo mais padronizadinho, mais dentro da caixa ou algo mais fora da caixa, né? Tudo isso são coisas que a gente tem que entender para otimizar o nosso tempo, né? E assim, principalmente com marca, eu vou dizer para vocês que tem muito tempo que nenhuma marca minha é reprovada, né? Por quê? Porque eu criei esse método, eu trago meu cliente junto na pesquisa, eu apresento os dados da pesquisa, né? Eu mostro as curvas de clientes, as curvas onde que o público tá, como ele se comporta. Então todos esses dados que eu extraio na pesquisa eu valido com o meu cliente, né? Muitas vezes, inclusive, ele acaba se surpreendendo, que fala assim, porra, eu pensei que esse público, sei lá, assistia a Globo, mas o cara tá no LinkedIn, tá ligado? Então são coisas que importam, né? E a gente otimizar o nosso tempo é o melhor que a gente pode fazer pela gente mesmo. Isso porque todo mundo que tá vendendo aí marca, né? Eu vejo muito no Instagram assim, pô, cria seu logotipo, uma aplicação em marca d'água e outra horizontal e um cartão de visita por R$ 100, né? E isso é o ciclo sem fim da informalidade, né? O que acontece? Tô dizendo inclusive porque eu já trabalhei em empresas assim, tá? Trabalhei numa empresa de comunicação visual que fazia lá cartão de visita, marca, o cara chegava lá e falava que ele queria e a gente fazia. E cara, é o ciclo sem fim da reprovação. Muitas vezes o cliente não tem informação, né, do mercado, principalmente nesse caso, o cara chegou numa gráfica ali para fazer identidade, então muito provavelmente ele não tem embasamento, né, do que ele do mercado dele, enfim, ele não tem essa visão de empreendedor, né? Então o cara chega, qualquer coisa ali tá bom. Só que esse qualquer coisa tá bom é o que eu comentei lá no começo. A gente vai comunicar pra nada. Então a gente não tem informação nenhuma do que a gente vai fazer. A gente vai testar um monte de coisa. Como a gente não tem argumento, a gente não tem como experimentar, né? E a gente não tem como criar nada, nenhum argumento que vá conectar o público à empresa do nosso cliente. Então a gente vai lá e testa, coloca lá um pattern de fundo no cartão, a marca do cara, ele olha e fala, não gostei. Eu falo, por que não gostei? Aí você vai e muda, né? E testa. Então é isso que eu falo, assim, essa é a falsa impressão de que cobrar barato vai fazer com que a conversão seja maior? Talvez sim, né? Talvez tenham designers aí vendendo, empresas, enfim, vendendo 30 vezes mais do que eu vendo. Só que eu tenho que trabalhar com um projeto para ter o mesmo ganho que eles vão ter com 30, que eles vão refazer 1 milhão de vezes até acertar
né, até dar a sorte de acertar o que o cliente quer. Então, assim, o grande ponto de vista é, quando a gente estuda design, a gente tá sempre sabendo o que a gente vai fazer, a gente vai estar sempre se informando, a gente vai estar informando o nosso cliente. Então essa é, inclusive, uma metodologia que eu tenho no meu estúdio hoje. Eu nunca passo um orçamento de cara. Meu cliente chega lá e fala assim, cara, eu fiquei sabendo aí, sei lá, o seu cliente X me falou, você fez a marca, achei que foi legal e tal. Quanto você cobra? Eu falo, você tem 1 hora pra gente conversar? Ah, hoje não tem, tem amanhã, pode ser? Pode ser. Não importa, assim, por mais que o cara fale, não tem esse mês, tem só o mês que vem, pode ser? Eu falo, não, pode ser. Inclusive, essa semana que passou, eu marquei uma conversa com um cliente pra agosto. Por quê? Porque não adianta eu chegar e falar pra ele assim, custa X reais. O cara vai falar assim, porra, que caro. Né? Por quê? Porque ele não sabe todo esse background que tem de pesquisa, de validação de conceito, né? De refinamento da marca, de refinamento dos objetos, dos elementos, enfim. Né? É um costume que a gente tem muito, assim, a gente faz no papel, chega numa ideia bacana, passa pro computador, deixa ali maturando a ideia, a gente vê, pode melhorar aqui e ali, a gente volta e melhora, até chegar no ponto que a gente fala, agora tá massa, é isso, né? Isso que vai ficar bacana, o conceito tá todo dentro e tal, tá legal. Então, assim, se o cliente não tem ideia de que dos 30 dias que eu peço pra ele pra fazer uma marca, 15 eu tô pesquisando sobre o mercado, sobre a empresa, sobre a concorrência, pra ele vai ser muito caro. Se eu falar 500 reais, ele vai falar assim, puta que eu pariu, 500 reais, cara, que caro. Agora, quando eu faço essa apresentação de 1 hora, que eu mostro toda a estratificação de conceito, como que a gente constrói persona, como é que a gente faz análise de arquétipo, como é que a gente converte tudo isso em elementos visuais, né, o que a gente decide ali que vai ser comunicado no logo, o que vai ser comunicado no material gráfico, o que vai ser comunicado nos promocionais, por exemplo, porque é uma coisa que eu sempre digo também, o logotipo ele nunca deve ser responsável por tudo, é praticamente utópico assim, a gente pensar que o logotipo vai vender tudo que a empresa é, vai transmitir tudo que a empresa é. Então, isso é um caminho a ser percorrido, e aí a gente faz todo esse estudo e desmembra tudo em uma identidade visual. E aí quando o cliente vê isso, ele fala assim, puta, realmente, cara, ele até acha que tá barato. Então, é importante. E é uma coisa que muitas vezes, assim, eu já ouvi de outros empresários falar assim, porra, cara, mas se 5 clientes entrar em contato com você, você vai perder 5 horas falando com eles? Eu falei, não, na verdade eu vou ganhar 5 horas falando com eles, né? Porque se eu faço com que eles entendam, o processo é uma semente plantada. Então, é uma pessoa que não é do ramo, mas ele vai entender como funciona, ele vai falar pra outras pessoas. Pô, eu não sabia, cara, mas sabia que quando constrói a marca, o processo é assim, assado, eu tenho pesquisa, o cara faz isso, aquilo, tem um tal de arquétipo lá e tal. Então, é bacana, assim, é legal a gente não, né, igual eu falo, pra mim isso não é perder tempo, é tipo, reservar esse tempo pra plantar uma semente, a gente tá fazendo bem pro mercado. Com tudo isso em mente, a gente tem que pensar que o design vai ser expressão, né, nós vamos expressar uma ideia. E essa ideia, como eu disse, ela deve ser embasada e tudo mais, né, então eu trouxe até as definições aqui do dicionário do que é expressão, né. Então é o ato ou efeito de expressar, exteriorizar ideias, né, por meio de gestos, palavras, então... Por que eu gosto dessas explicações aqui, né? Que igual eu falei, assim, não é nada que eu preparei, né? E é basicamente em cima do que eu tô dizendo. Nem sempre é só algo gráfico, né? A gente pode usar foto, a gente pode usar uma mão, de repente. Então, a questão é que, para que se saia desse senso comum, a gente tem que desprender o tempo de projetar. Então é o que eu falo. Geralmente, assim, esses trabalhos... Até agência de publicidade, aquela loucura, tem que, entra o trampo hoje pra entregar amanhã e tal, né? Muitas vezes tem que se apelar pro que dá certo, então o problema não é o designer, né? Tipo, igual eu falei, o problema é o mercado, que tem essa dinâmica há muito tempo, e aí cabe a gente se posicionar pra entrar nele onde a gente acha que deve, né? Então, igual eu falei, isso foi o que me motivou a abrir meu estúdio. Então, né, além de tudo isso, né... É a esterilização de ideia, é a maneira de se pronunciar uma palavra, é a demonstração de energia, é a maneira como o rosto, a voz ou o gesto revelam um estado emocional, é uma figura representativa, um modelo, uma personificação, uma manifestação significativa e importante. Por que eu coloquei tudo isso nesse slide? Para mostrar que aqui, olha só quantos conceitos a gente já tem que poderiam se tornar, de repente, uma via de viabilização do nosso projeto. Tem uma peça de teatro que vai mostrar como os corpos falam. Então, olha só quanta coisa a gente poderia usar aqui, né? Expressão facial, de repente uma própria expressão corporal mesmo, ou só uma mão, né? Ou só a boca. Enfim, a gente tem várias maneiras aqui de mostrar a expressão. O que é comumente usado? Um megafone. Por quê? Puta, rápido, cara. Tem que fazer esse job e mais 3, tudo pra amanhã. O que eu vou botar aqui? Vou botar um megafone. Funciona. Pau, pronto. Pau na máquina. Então esse é o ponto. Além de tudo, né, nós vamos comunicar. O que é comunicação? É um processo que envolve transmissão,
A gente vai mandar uma mensagem para uma fonte que vai receber. As informações que vão ser transmitidas, elas vão ser, enfim, por recursos físicos, né? A gente vai falar, vai imprimir, enfim, né? Ou de aparelhos de dispositivos técnicos que vão ser codificados na fonte. Então, por exemplo, nessa dinâmica que a gente está agora, eu estou sendo a fonte da informação e o destino está sendo vocês que estão decodificando o que eu estou dizendo aqui. E aí a gente vai usar signos ou símbolos sonoros, escritos, iconográficos, gestuais, etc. Esse monte de texto aqui eu coloquei para dizer o quê? Que quando a gente transmite uma mensagem, a gente vai ter um outro lado que vai receber. Então, se eu complico muito a mensagem aqui, basicamente fica difícil de entender. Num resumo de 2 linhas aqui, eu consigo dizer mais ou menos o que está dito aqui. E essa é a ideia, assim, né? Então, o que acontece? Como eu comentei, antes de eu abrir o meu estúdio, qual era um problema que eu tinha numa empresa que eu trabalhava e tal? Cara, tinha muita imposição do tipo, ó, a gente vai vender uma categoria de produto, tem que estar todas na comunicação, a gente tem que colocar todos os benefícios delas, e tem que colocar que tá uma promoção que caiu X%, e colocar um texto legal que, cara, eles já fizeram o trabalho, entendeu? Então, era uma metodologia que eu não concordava, e falei, meu, vou meter a cara. E era basicamente isso aqui, ó. É o preço, é o produto, é foto, é sei lá, o cliente, e aí tem o claim de promoção, né? Aí vai ter o texto legal dizendo que a imagem é meramente ilustrativa, blá, blá. O cara olha aquilo lá e fala assim, puta, cara, que bagunça, o cliente não se interessa por isso. Então, se a gente otimiza a mensagem, a gente usa uma foto que combinada com o texto diz tudo que tem que dizer, enfim, né? Isso a gente está melhorando nosso projeto, a gente está sendo mais assertivo. Então, mais uma vez, não é agrupar imagens, né? E a expressão em si, ela já é uma necessidade vital, né? Então, desde sempre, lá desde das artes rupestres, né? Desde os primórdios da humanidade, os sentimentos são expressados, o cotidiano, os deuses são glorificados, né? Materiais de informação, materiais para comover, materiais para motivar, para inspirar, para provocar, para cativar, enfim. Isso aqui já é um briefing, né? Assim como eu comentei lá do teatro. Então, assim, a gente tem que filtrar essas informações e trabalhar com elas de forma efetiva. E para isso a gente tem um conteúdo programático no curso que a gente vai explorar todos esses pontos, desde elementos, signos, como que as pessoas percebem os estímulos visuais, os estímulos sensoriais, enfim, né? Isso é muito importante para a gente conseguir construir um material de qualidade. E aqui eu trouxe mais ou menos um overview do mercado pelo seguinte, cara. Uma coisa que eu vejo que me deixa triste até. Na internet se vende muito designer de mídias sociais, um curso online que custa X, designer de flyer, designer de não sei o que, designer de estampa de camiseta, designer de boné e por aí vai. O que acontece, gente? Design é design. Então, tudo isso que eu tô falando, assim, de a gente pensar, criar uma argumentação visual, né? Pegar o argumento e transformar em algo que vai cativar o público, isso é design. Não importa porque a gente vai aplicar. Então a gente vai trabalhar como... Eu, por exemplo, já trabalhei como designer de embalagem de medicamento, já fiz estampa de camiseta, já trabalho muito com marca, já fiz lâmina de apresentação empresarial para prospecção, né? Então a questão é a seguinte... O design é uma coisa só. A ideia do que design, o trabalho do designer vai ser uma coisa só. Ele pode ser aplicado a várias outras coisas. Com algumas ressalvas do tipo, pô, o designer de joias ele tem que saber lapidar a joia e tudo mais. Mas a grande questão é a seguinte, todo esse processo de construção da ideia, ele vai ter a conversão da aplicação. Então, se a gente entende muito de cores e tudo mais, a gente vai aprender a plataforma de como se tornar um game designer, por exemplo. Mas a gente vai poder construir cenários, a gente vai otimizar, a própria Pixar faz isso muito bem, né? Ela trabalha muitas cores para cativar o público, para transmitir os sentimentos, né? Toda a emoção envolvida nas cenas e tudo mais. Outro ponto importante é a escrita. Qualquer trabalho de design, qualquer trabalho que a gente for fazer que vai envolver essa comunicação, como eu comentei agora, a gente pode se valer de tipografia, caligrafia, lettering, né? E muitas vezes as pessoas não sabem a diferença entre um e outro. Então, o que é tipografia? Isso é uma tipografia, inclusive é a Helvetica. Então o que acontece? A tipografia é um projeto de composição de letras que vai funcionar bem para escrever textos. Isso é projetado manualmente, né? Tem um grid específico para isso. Todas as letras são pensadas para que elas se interajam bem, tanto caixa alta quanto caixa baixa, né? Um parênteses até aqui, né? Uma história bacana é que esse termo caixa alta e caixa baixa veio de como as caixas tipográficas antes, né, na época que isso era colocado num painel e era gravado no suporte, as letras maiúsculas ficavam na prateleira de cima e as letras minúsculas na de baixo. Então daí veio o termo caixa alta, né? As pessoas pediam, ó, pega a caixa de tipos alta aí pra mim, pega a caixa de tipos baixa. E isso acabou ficando caixa alta, caixa baixa, é um termo que se estabeleceu, né? Assim como no próprio inglês,
uppercase, lowercase. Então isso é uma tipografia, todas as letras aqui elas vão funcionar bem, e elas devem funcionar bem, porque um texto escrito com isso ele tem que ser legível. Então por isso também, enfim, um erro muito comum que eu vejo assim em designers que estão começando. O cara vai escrever um texto e ele acha, de repente é um convite de casamento, aí ele acha uma fonte cursiva toda trabalhada, cursiva é aquelas fontes manuscritas, né, com bastante adorno e tal. Então ele acha aquela fonte cursiva bem bonita e tal, aí ele vai escrever um texto inteiro com aquilo. Aí quando você olha tem um monte de adorno se misturando, um monte de coisa encavalando a outra e fica muito difícil de entender o texto, né. Então a gente tem que pensar nisso também, né? A beleza da fonte não pode se sobressair ao que ela deve cumprir o papel de que ela tem que informar, né? A pessoa, se é um convite de casamento, a pessoa tem que chegar no lugar certo, na hora certa, né? No casamento certo, dos noivos certos, inclusive com os sinais, né? Com os símbolos, com vírgula, com aspas, com hashtagzinha, enfim, todos esses elementos são pensados. Tem famílias tipográficas que elas são muito legais, e aí você vai usar uma vírgula, não tem. É um cuidado a ser tomado também. Às vezes a gente escolhe uma fonte que é bacana, que funciona bem, aí nosso cliente vai usar para fazer um texto e ele não consegue, porque fala assim, porra, cara, eu fui usar essa fonte aqui, ela não tem ponto de interrogação, né? Então isso é um problema. E é algo também que eu até gosto de brincar, assim, que a gente como designer, a gente tem que pensar em tudo. Então, desde quando a gente vai entregar os materiais gráficos, então, por exemplo, é uma empresa com menos recursos, ela tem uma pegada mais de energia, mais de vibração, e ela vai fazer materiais para divulgar, mas não tem muito recurso para isso, né? Então, de repente, pensar em materiais que funcionam bem, impressos em preto ou em branco, em folhas coloridas, por exemplo. Isso é uma coisa que vai otimizar o custo do nosso cliente, vai ter uma percepção bacana e vai atender o propósito dele. Então, esse é o pensamento de design, de a gente pegar um processo, a gente pegar um problema que o nosso cliente tem e otimizar tudo isso para que a comunicação chegue da forma mais efetiva possível ao público dele. Isso, inclusive, quando a gente otimiza custos, a gente está fazendo um bem para o nosso cliente. Aqui é a caligrafia, né? Então a caligrafia é comum. As letras escritas à mão, que também podem funcionar bem como um título, mas aqui já cai um exemplo legal do que eu tava falando, ó. Imagina um texto todo, assim, de, sei lá, 20 linhas escrito dessa forma. Esses adornos aqui, ó, são bonitos, mas imagina isso num texto corrido, fica difícil de ler. Ele é bonito, mas não funciona bem. E a caligrafia é justamente isso, assim, é baseada na escrita manual, né? Quando a gente entra na parte de tipografia do curso, a gente vai ver que tem a transição das humanistas, que ela começa a pegar aquelas fontes que eram usinadas e dá características mais humanas nas terminações. Então a gente vai se aprofundar bem nisso também, né, que é um tópico importante, né? Mas caligrafia pode ser considerado toda a escrita feita de forma manual, com adornos ou não. E o lettering, no caso isso aqui é um type design. Então lettering, type design, esse aqui é de alguns anos, de 2 anos diferentes que eu participei daquele desafio que eu comentei. Mas o que acontece? O lettering, basicamente, esses painéis de lettering que a gente vê de chalkboard e tudo mais, a ideia do lettering é que ele funciona bem para uma palavra. Eu tava rolando lá no meu Instagram e vi uma palavra escrita alegria, muito legal, e as letras eram todas estilizadas e tal. Aquela palavra, aqueles tipos, eles foram criados para compor bem a palavra alegria. Se eu for escrever, sei lá, força, provavelmente a mesma abordagem visual não vai funcionar bem. Então isso é lettering, é quando a gente constrói letras para que elas funcionem para alguma coisa especificamente. E aí vem a parte já de finalização de projeto, né? Que é os grids. Então com um grid a gente vai esquematizar os elementos, a gente vai criar as relações, o que deve ser lido primeiro, o que não deve, qual que é a reserva que deve ser dada. Aquele próprio pôster do Fusca lá, né? Ele tem uma reserva bem bacana na moldura ali. O espaço sem elementos ele funciona muito bem também quando a gente está trabalhando uma composição. E aí aqui eu trouxe um grid de uma marca, né, que eu fiz há um tempo atrás. Tem todos esses elementos de construção, né? Toda a relação aqui de grossura da linha com o intervalo, onde que as curvas vão passar. Então os 45 graus estão delineando aqui onde vai começar, onde vai terminar. Essa linha de 45 graus, ela coloca uma bolinha aqui que é onde vai começar essa onda, e ela espelhada coloca outra bolinha aqui onde vai terminar a onda, né? Então esse é o grid, assim. A gente usa tanto para marca quanto para layout. Então, principalmente quem trabalha muito com editorial, o cara tá muito acostumado a ver grid de página, dia 4, dia 3, enfim. Que a gente traça várias linhas, né? A gente vai entender como isso funciona. A gente traça várias linhas e constrói uma lógica de leitura e de harmonização dos elementos, né? Então aqui nesse caso, essa marca, esse lettering aqui eu construí com o mesmo peso aqui e a mesma estrutura do símbolo aqui, ó. Aí, em cima dos grids ainda a gente vai estabelecer as áreas de respiro. Então aqui ó, a gente tem uma variável que é X, e aí todos os outros elementos estão baseados nisso, tanto espaçamento lateral, quanto espaçamento pro própria tipografia, para assinatura aqui da tagline, né? Enfim. Então o grid, nesse caso eu tô mostrando de uma marca que eu fiz, mas pro layout de página vai ser a mesma coisa, né? Digamos que se a gente
gente fosse construir um texto aqui, a gente podia estipular as colunas a partir dessas linhas, né? Saber que nesse espaço cinza mais escuro e aqui não teriam textos, a gente já cria uma estrutura do layout ali, do design. E, não menos importante, né? As cores e os estudos de percepção. Então a gente vai entender o que é cor análoga, o que é tríade, o que é complementar, como é que chegaram a esses termos, né? Por que isso é importante? Então, um exemplo disso, assim, às vezes você vê um cartaz muito legal, um post que seja muito legal e fala, puta, que animal essas cores aqui, cara, né? Várias cores diferentes, algumas mais acesas, outras mais pastel, né? Mais saturação e tal. Você fica se perguntando, pô, que foda o cara conseguir combinar isso. Cara, eu vou falar assim, que a teoria de cor é muito importante pra gente chegar nesse ponto, de entender o que funciona bem com o que, né? Como a gente vai dar contraste, se a gente quer mais contraste, se a gente quer menos, se a gente quer que as próprias cores guiem a leitura do material. Então, aquele cartaz que eu mostrei da balada lá, Beast na Cage, tem essa questão, as próprias cores fazem com que a gente leia de forma efetiva. E aí os estudos de percepção, que vão, a gente vai abordar semiótica, gestalt, então é como a gente vai expressar, como a gente vai aumentar o leque de opções de um conceito X, né? Por exemplo, o pássaro, a gente pode usar um pássaro, a representação de um pássaro pode ser uma silhueta, mas pode ser o desenho das asas, pode ser o desenho das patinhas, pode ser o desenho de uma pena, enfim, a gente tem um mundo inteiro de coisas que a gente pode representar os conceitos, isso a gente vai ver dentro da semiótica. E o Gestalt tem teorias de 6 a 8 leis do Gestalt, né? Então a gente vai ver todas as 8 que já foram propostas, mas é entender como que as coisas se relacionam, como que a gente cria, até de repente assim, aquelas imagens que você olha, é uma imagem estática, mas você vê ela se movimentando. Isso é muito dentro da teoria do Gestalt. Como o nosso cérebro vai ler a imagem e como que as relações de cores e elementos, espaços negativos, né? Como isso se relaciona e faz com que o nosso cérebro veja as coisas se movimentando. Então a gente vai entender tudo isso, que também é muito aplicado na construção de layouts, de marcas, enfim, qualquer peça de design a gente aplica esses conceitos, né? E aí depois, né, com tudo isso em mãos, todos esses conceitos, como a gente vai usar as referências para nos ajudar, né? Então a referência, assim, no próprio painel semântico, mais uma vez caindo no que eu falei, eu tenho meu processo, eu tenho uma maneira de fazer, não quer dizer que é o mais correto, né, como eu disse, enfim. E são nesses pontos que eu gosto muito de deixar livre pro meu aluno, falar, eu uso assim, mas é importante que essas imagens funcionem para você construir seu projeto, e aí você pode organizar da maneira que for. Eu particularmente, assim, tenho amigos que fazem um painel semântico e divide ele ali com referência de cor, com referência de imagem, com referência de textura, por exemplo, num painel só. Para mim isso não funciona, eu não consigo pensar bem assim. Então eu gosto de fazer um painel de cada coisa, né? E aí eu trabalho com mais painéis. E aí, igual eu falei, isso tem que funcionar, senão tem a maneira correta de fazer nesse sentido.